Bom, antes de partirmos para a bioacústica propriamente dita, precisamos recapitular alguns conceitos físicos sobre ondas. Para começar, precisamos definir o que é uma onda. Bem, uma onda pode ser definida como uma oscilação ou perturbação que se propaga através do espaço, assim, transportando energia. Um exemplo desta seria o movimento causado na água ao atirarmos uma pedra, ou a deformação que a corda do chicote sofre ao ser estalada. As ondas podem ser de dois tipos: mecânicas e eletromagnéticas. As mecânicas são aquelas que necessitam de um meio material para se propagar, ou seja, sua propagação envolve o transporte de energia cinética e potencial, dependendo da elasticidade do meio. A exemplo, temos as ondas sonoras e as ondas em corda. Já as ondas eletromagnéticas são aquelas geradas por cargas elétricas oscilantes e sua propagação não depende do meio que se encontram, podendo propagar-se até mesmo no vácuo. A exemplo, temos as ondas de rádio e a luz. Quanto ao sentido, encontramos três classificações: as ondas unidimensionais, que são aquelas que se propagam em uma única direção, a exemplo das ondas em corda; as ondas bidimensionais, que são aquelas que se propagam em duas direções, a exemplo as ondas que se propagam na superfície de um lago; e as ondas tridimensionais, que são aquelas que se propagam em todas as direções possíveis, a exemplo as ondas sonoras. Algumas grandezas são utilizadas para caracterizar as ondas. São estas: amplitude, que consiste basicamente na altura da onda. Esta grandeza corresponde à distância entre o ponto de equilíbrio da onda até a crista. Comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda, que grosseiramente falando é o y de ponta cabeça. Esta é a distância entre dois vales ou duas cristas sucessivas. Velocidade, que é o deslocamento de uma onda num determinado período de tempo, dependendo do meio ao qual a onda está se propagando, sendo o som transmitido mais facilmente de partícula a partícula. Frequência, representado pela letra F, e corresponde ao número de oscilações da onda em um determinado intervalo de tempo. E por fim o período, representado pela letra T. O período corresponde ao tempo de comprimento de uma onda. Partindo agora para uma representação gráfica, temos a linha tracejada como um ponto de equilíbrio da onda. Assim, os picos que se formam acima do ponto de equilíbrio são denominados de cristas, enquanto os que se formam abaixo são denominados de vales. A distância entre duas cristas, ou dois vales, caracterizam um comprimento de onda. Já o espaço que perfaz o ponto de equilíbrio até o ápice de uma crista é denominado amplitude, no qual basicamente consiste na altura da onda, e por fim, as deformações da corda, representando a frequência da onda. Além das demais propriedades, as ondas sofrem alguns fenômenos peculiares que influenciam o modo que são propagadas. Essas variações apresentam grande interesse para o campo da bioacústica e são chamadas de fenômenos ondulatórios. A reflexão, que acontece quando uma onda esbarra em um meio, sofrendo resistência para ultrapassá-lo e acaba sendo refletida. Além da reflexão, temos a difração, que são situações semelhantes em que uma onda, ao esbarrar parcialmente em um obstáculo, irá se comportar como uma onda de menor intensidade por perder ou ter sua energia refletida. Sendo assim, seguirá se expandindo a partir do ponto que não sofreu resistência. Já a refração é um fenômeno que ocorre quando a onda ultrapassa diferentes meios e acaba tendo a sua velocidade alterada pelo fato de que a condição do meio influencia diretamente na sua propagação, o que acarreta com a alteração da sua velocidade. E por fim, temos a interferência, que é ocasionada quando mais de uma onda com a mesma frequência, comprimento e amplitude se encontram, gerando anulação ou adição, a depender do momento de encontro das ondas. Ainda abordando alguns conceitos físicos das ondas, agora restringindo-se às ondas sonoras, temos o som. Bom, o som é uma onda sonora que, além das propriedades já ditas, apresenta tais qualidades que as define, sendo a intensidade, a altura e timbre do som.
A intensidade do som ou seu volume é o que grosseiramente é dito como altura, o que está incorreto, pois a altura, na verdade, é definida pela frequência da onda que gera um som agudo ou grave, e não é sinônimo de intensidade sonora. Já o timbre é a qualidade do som que permite discriminar sons com a mesma frequência e intensidade que são propagados de modo diferente, conforme seja o transmissor da onda. Vamos citar aqui alguns grupos que utilizam a vocalização sonora ou dependem dela para reprodução, localização e etc. Entre elas, vamos citar as aves, os anuros, os insetos, os mamíferos e os répteis. O som dos animais é formado de diversas maneiras e possui diversas funções, como a atração por parceiros sexuais, localização de presas, movimentação e alerta de predadores. Um dos principais e mais belos exemplos do uso do som pelos animais é o canto dos pássaros. Os pássaros produzem o som por meio da siringe, localizada no final da traqueia, que amplifica as vibrações provocadas pela passagem do ar e as emite à abertura bucal. A ave pode variar o som controlando a intensidade, a frequência e a duração das notas. Cada espécie possui um repertório vocal típico e sua frequência acústica depende do tamanho da ave e do habitat onde ela se encontra. Assim, os ornitólogos, mesmo sem poder observar a ave, podem identificá-la apenas ouvindo seu canto. A maioria das aves usam o som para atrair parceiros, defender territórios ou dar informações sobre o ambiente. Além dessas características importantes, o canto pode ser utilizado para o reconhecimento de pais e filhos, principalmente nas espécies que formam colônias reprodutivas com ninhos muito próximos, e o reconhecimento de parceiro, onde o casal modifica sua vocalização para que possam se identificar. Outras vocalizações existentes entre os casais são os duetos, entre macho e fêmea, sincronizando suas vocalizações formando um só canto complexo, comumente observado no João de Barro. E por último, a vocalização individual, em que muitos animais territoriais conseguem distinguir os sinais acústicos entre os seus vizinhos, que convivem em harmonia no mesmo território. Isso vai reduzir o custo de manutenção da estabilidade dos limites territoriais. Os anuros, anfíbios pertencentes à ordem Anura, como as rãs e os sapos, também são famosos por sua vocalização. Alguns podem produzir sons tão altos que podem ser escutados até 1 quilômetro de distância. Na maioria desses animais, o som é produzido pela laringe,
assim como os mamíferos, mas pode ser amplificado com o auxílio de sacos vocais. Alguns não apresentam essa estrutura e o som ganha potência a partir de um afunilamento presente na região oral. Esses animais dependem das vocalizações principalmente para atrair parceiros. Muitas espécies, ou até mesmo conjuntos de espécies, cantam juntos, formando coros. Dentre os répteis, podemos citar a temível cascavel. A característica mais marcante da cascavel é um som de chocalho forte. Esse som característico, que é o guizo, é um chocalho, localizado na parte terminal da cauda, formado por vários anéis córneos de escamas modificadas, ocos e articulados entre si. O som pode ser ouvido a dezenas de metros e geralmente indicam que a serpente está se sentindo ameaçada e pode atacar. Outro grupo bastante conhecido pela produção de sons é o dos insetos. Dentre eles, podemos citar o curioso mecanismo de produção de sons dos Orthoptera e alguns Hemiptera. Dentre os Hemiptera, os que mais se destacam são as cigarras, da família dos cicadídeos. Cujos machos vibram duas membranas dentro de câmaras do primeiro segmento abdominal. Outro grupo bastante conhecido dos insetos que produzem sons é os gafanhotos, que realizam a estridulação. Eles esfregam os espinhos presentes em suas pernas contra as alas dobradas, chamadas de tegmina. Normalmente a produção de sons pelos insetos está relacionada com a corte. Aquele que produzir um som mais atrativo terá mais facilidade de encontrar uma parceira. Nos artrópodes em geral, o som pode ser captado tanto por meio de cerdas, que vibram em respostas não sonoras, ou por tímpanos, gerando impulsos nervosos através de mecanorreceptores que, posteriormente, serão interpretados pelo sistema nervoso do animal. Uma curiosidade: algumas mariposas, após captarem os sons emitidos por morcegos, ficam inertes e caem no solo, evitando, assim, a predação. The moth's ears are simple pits just above its legs, hidden under its fur. The bat's shrieks vibrate the moth's eardrums, triggering a reflex action of nerve impulses, which fire straight into the wing muscles. As the bat closes in, it squeals higher and faster, and the moth's wings react, changing its flight path to duck out of danger. So the moth's life is saved by Os dramatic mamíferos são considerados por muitos como o grupo de organismos que melhor usaram a energia sonora. Dentre eles podemos citar os primatas, que produzem uma enorme variedade de sons pela laringe a partir da vibração das cordas vocais. Os seres humanos são capazes de emitir milhares de tipos diferentes de sons e controlar os parâmetros de onda emitida de uma maneira tal que acredita-se que essa capacidade de manipular o som está diretamente relacionada com a evolução cognitiva e a evolução da espécie humana. Nós conseguimos captar os sons apenas em uma faixa audível, ou seja, uma frequência de 20 a 20 mil Hz.
Sons acima dessa faixa são chamados de ultrassons e abaixo disso, infrassons. Mas afinal, como nós conseguimos perceber os sons? Bom, o nosso sentido de audição é bastante complexo. Possui muitas estruturas capazes de captar a onda sonora e transformar no impulso nervoso que será traduzido pelo cérebro. A primeira dessas estruturas, é o ouvido externo, um conjunto de dobras que guiam a onda sonora até a região média do aparato auditivo, onde está localizada a membrana timpânica. Essa membrana vibra com a chegada da onda sonora e transmite essa vibração para a cóclea, na parte interna, que irá gerar a ação das células ciliadas, criando sinais neurais aos nervos auditivos, que por sua vez levarão o sinal até o cérebro e este interpretará o sinal. Os morcegos são outro grupo cujo sucesso evolutivo está diretamente ligado ao som e, claro, a capacidade de voar também. Esses animais possuem órgãos especializados na emissão e captação de ultrassons. Os sons produzidos pelos morcegos podem ser emitidos pela boca ou narinas e saem numa frequência tão alta que o eco produzido pelas ondas sonoras permite localizar um objeto a uma grande distância do animal. Um morcego é capaz de identificar a forma, tamanho, distância e posição de um inseto apenas a partir de um fenômeno chamado efeito Doppler, ou seja, as ondas refletidas por um objeto em movimento em relação ao observador. Algo semelhante ocorre entre os cetáceos, que produzem uma grande variedade de sons com diferentes significados. O som produzido por esses animais viaja numa velocidade bem maior do que os animais terrestres. É a hipótese de que a produção de sons seja feita pela passagem de ar pelos sacos nasais. Esses sons são caracterizados por uma sequência de assobios, cliques e sons pulsantes em alta frequência. Os assobios e sons pulsantes parecem desempenhar funções comunicativas, e os cliques estão relacionados com a ecolocalização animal. Na ecolocalização, os sons emitidos funcionam como um sonar biológico. Eles batem no objeto e ecoam, sendo captados pela mandíbula e passando ao ouvido, que codifica e manda as informações para o cérebro, possibilitando a localização do animal e análise do que está à sua volta.